Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje vou começar a semana de um jeito diferente. Sim, hoje eu vou começar a semana falando de Tokusatsu. Mais precisamente falando de uma série que eu já queria falar um pouco, mas fiquei enrolando ali, fiquei um pouco receoso. Será que falo? Será que não falo? Pensei se esperava acabar, mas não. Decidi falar agora, até para motivar você. Sim, você que está ouvindo a assistir. O assunto de hoje é Kamen Rider Saber, o Rider atual da era Reiwa, o que está sendo exibido neste momento, neste ano, e você deve assistir. Sim, você não pode perdê-lo. E eu vou falar um pouco para vocês do porquê, tá? Mas vamos primeiramente às considerações. Kamen Rider Saber, como eu disse, ele é o segundo Kamen Rider da era Reiwa. É o Kamen Rider que está atualmente em exibição, tendo no presente momento 24 episódios. O 24 foi exibido na data de gravação desse podcast, né? No domingo ele foi lançado aqui. Foi traduzido, né? Vocês entenderam. E ele provavelmente vai ter em torno de 49 episódios. A menos que aconteça alguma coisa, ele tenha menos episódios, tal qual Zero One. Mas do contrário, ele terá aí muito provavelmente essa previsão de 49. Kamen Rider Saber, como vale mencionar, ele envolve a temática de livros. Ele é focado no jovem Toma, que é um escritor, um novelista, e ele presenciou, né, anos atrás, uma batalha entre dois espadachins. Ele presenciou uma batalha, e o cara que protegeu ele, no final, se sacrifica e deixa uma espada. E ele passa a vida dele lá como novelista, etc. Até que um belo dia acontece um incidente estranho, envolvendo um livro, que aparece um personagem livre, etc. Ele vai para um mundo mágico e lá ele recebe uma espada, onde ele encaixa um livrinho e ele se transforma em Kamen Rider. De forma bem simplista, é basicamente esse o resumo do primeiro episódio. E a trama gira em torno dele lutando contra o pessoal do mal, que agora eu não lembro o nome. Né? Ele, juntamente com os outros Riders que aparecem, da guilda Sword of Logos, lutando contra as forças que querem produzir livros malignos. Basicamente isso. Eu não sei 100% assim falar um pouco melhor, porque eu sou horrível para fazer resumos e eu acho que vocês perceberam isso. E primeiramente assim, quando eu falo que o Toma vai ter outros Kamen Riders, é um ponto que eu quero já frisar aqui. Só para começar a série, a gente tem 6 Kamen Riders. 6, tá? Que é o Espada, o Slash, o Kamei Ninja, o Blades, esqueci o nome do... Ai meu Deus, esqueci o nome do cara. Que é o que tem o Genbu. Eu esqueci o nome dele. E o Calibur, fora o Saber. Tipo, são 7 Kamen Riders e ainda alguns somem, aí outros aparecem. Aí pela preview do episódio mais recente teremos uma Kamen Rider mulher. Então assim, meio que a história ela dá muito Kamen Rider e ela não fica, não vou apresentar, ela não tem dó. Mesmo sabendo que tipo assim, é muito personagem, às vezes no começo especialmente, às vezes não, né? No começo especialmente era muito mais complicado, porque a gente não consegue simplesmente absorver. Porque são muitos personagens mesmo, isso sendo muito honesto com vocês. A gente tem pelo menos ali 7 personagens que são importantes pra trama, porque são Kamen Riders. Fora os vilões, fora o pessoal da própria Sword of Logos, fora os secundários. E ainda aparecem mais Riders ao longo da série. Depois do primeiro arco, ao final dele aparece um novo Rider, que é o Psycho. E vai aparecer essa Rider mulher. Então assim, a gente já tem mais personagens, mas em contrapartida é bem interessante ver a dinâmica de você ter muitos personagens. Às vezes a gente olha e fala, putz, os caras podem perder a mão. E não, pelo contrário, eles conseguem manter um bom ritmo ao longo dos episódios. Tanto que assim, um episódio é focado no Toma, aí no outro é focado em algum dilema que algum personagem tenha, e assim vai indo. É muito interessante ver a forma como isso é trabalhado. É muito interessante ver a forma como a evolução das coisas vão se dando. Porque o Saber, ele se foca até entre várias... Não é nem várias aspas, né? Mas até como um parêntese. Ele é meio focado mais num público que já vê Super Sentai, que é o público mais infantil. Então você percebe isso porque todo começo de episódio a gente tem o Tássero, que é como se fosse o nosso narrador.
mas ele tem uma certa importância ali no meio da história, porque muitas coisas que ele faz também envolvem o que tá acontecendo. Então, assim, a gente tem o Tássero que todo começo ele faz um favor de nos narrar o que tá começando a acontecer, ele dá meio que um mini resumo, e no final ele sempre vem pra meio que dar um comentário por cima. Nossa, está acontecendo alguma coisa ali com o Toma, tá acontecendo alguma coisa ali com os Riders. E você sempre fica assim, mano, isso parece desnecessário. E sim, vai ter muitos momentos que você acha muito enjoativo, ou você vai ficar muito na cabeça com Bone Lake 2, todo começo de episódio. Mas é muito interessante porque o Tássero, ele tem importância na trama. Isso até então fica aparecendo. Tanto que quando o Saiko, né, que é o Yuri, ele aparece na história, ele aparece antes junto do Tássero. E depois ele aparece mais umas 2, 3 vezes com o envolvimento ali junto do Tássero. Então você sabe que ele tem um ponto na trama. Só que você não sabe qual é esse ponto. Você não sabe até onde essa influência dele vai. Mas é muito interessante. Da mesma forma que eu sou honesto em dizer, tem momentos que é um pouquinho moroso o roteiro parece que não vai muito pra frente. Mas eu percebo muito mais isso como os roteiristas tentando não tornar aquilo uma coisa confusa. Tanto que eles terminam o primeiro arco e eles não pensam em putz, vou simplesmente apagar a existência do que veio. Ele decide pelo mais inteligente. Eles decidem continuar com o próximo arco. E a partir desse arco, que é o arco atual, criar todos os pontos que eles vão ter que dar de chave de resposta. Porque eles podiam simplesmente olhar e falar, putz, vamos responder tudo aqui nesse primeiro arco e depois meio que foda-se o que vai vir. Tipo, porra, o primeiro arco teve 15, 16 episódios. Então, tipo, se eles não tivessem se eles tivessem inventado de responder tudo e não tivessem plantado todas as dúvidas ali, esse seria o segundo arco, a gente ia ter resposta de tudo. Mas e aí? Entendeu? Tanto que, por exemplo, nesse segundo arco a gente tá descobrindo mais sobre a Sword of Logos, porque o antigo Calibur, ele meio que deixa um rolê meio implícito, que aí quando você vai ler você fica, tem coisa. E vai funcionando muito bem, a trama vai se conectando, até nos episódios mais chatinhos, ela consegue ser uma trama legal. Até quando ela não progride muito, ela funciona. E isso, ao meu ver, é positivo, porque é o primeiro Rider que eu tô vendo semanalmente. E tá funcionando bem essa ideia de, tipo, toda semana tá vindo um episódio, tá ali sem precisar maratonar, mas, tipo, sempre ele, putz, fica indo empolgação, aí, porque, assim, o episódio termina no domingo, eu assisto ele no domingo, ele termina, e aí tem o preview. Na sexta-feira, a página oficial de Kamen Rider Saber no Instagram posta aquele preview de novo. Então, tipo assim, às vezes você passa a semana inteira de boa, aí chega na sexta, eles postaram um preview, você já fica no hype pra ver o episódio. Porque o episódio, ele consegue fazer você ficar curioso com o que vem. Ele consegue te deixar curioso somente nesse arco atual, porque tá acontecendo coisas que eu falo, mano, insano, tá totalmente wow. Porque você não espera certos detalhes. Admito que certas coisas eu realmente não esperava. Eu esperava algumas coisas, eu não vou falar o que pra não dar spoiler pra você assistir, mas assim, eu esperava algumas coisas que aconteceram, outras eu não esperava tanto. E as que eu não esperava tanto me surpreenderam bem, porque eu falei, isso aqui tá interessante, isso tem um potencial. E as que eu esperava, elas vêm de uma forma que eu falo, cara, bem sacado, bem trabalhado, bem pensado. Um exemplo prático é que tem uma personagem misteriosa que aparece e eu fiquei meio ressabiado com ela. E aí, acredito eu, que se tudo indica que talvez esse ressabiamento não seja tão lá de graça. Mas é bem interessante, cara, a forma como isso é feito. É óbvio que, assim, a gente tá no 24. Se formos ter 49 episódios, a série ainda tem aí, pelo menos, mais 25 semanas. Se em 25 semanas ela não começar, ela não entregar o que ela tá prometendo, eu diria que é uma incompetência de quem tá produzindo, de quem tá roteirizando, porque a trama até aqui, ela tem uma substância boa, para em 25 semanas ela responder. Tanto que meu palpite de uma pessoa que está assistindo, o primeiro Rider que está assistindo bonitinho semanalmente e tal, é que daqui a umas 5, 6 semanas a gente já tenha um dos primeiros do trio de vilões principais indo embora. Ah, mas você não vai ficar desfalcado. Cara, não tem por que você manter os três ali, sendo que você tem núcleos diferentes, com rolos diferentes, e os 3 vilões eles só estão ali pra tentar causar o caos. Você já pode começar a se livrar de alguns,
né, de alguns ali, mexer um balzinho aqui, outro ali, pra realmente caminhar a história, porque quando chegar no episódio 30, nós estaremos a cerca de 19 semanas ou 15 semanas do fim, não sei como os episódios serão exatamente, porque não foi dito, mas se forem 19 episódios, nós estaremos 19 episódios do fim. Em 19 episódios você precisa obrigatoriamente fechar toda e qualquer ponta que esteja solta. Mas tem que deixar uma ou duas pro filme. Que seja deixar uma ou duas pra filme final, mas a maioria delas você tem que fechar. Você não pode terminar uma série com um monte de buraco narrativo, um monte de buraco de explicação, etc. Então você tem essa obrigação. E Saber, basicamente, ele tá me indicando que sim, teremos esse fechamento positivo. É óbvio que pode acontecer alguma coisa que nem aconteceu na época do Zero One. Sim, eu não tô falando que não, até porque na época agora do Saber, a gente tá indo em pleno movimento de Covid. Então, por estarmos nesse pleno movimento de Covid, o que não muda muita coisa, porque na época de Zero One, a série parou por 4 semanas justamente por conta do Covid. Então, como tinha esse problema, houve essa paralisação por 4 semanas que influenciou na série ter menos episódios. Saber até então não aparenta que terá isso, mas se tiver também, você vai ter menos episódios. Então você já tem que pensar um pouco à frente disso, em como contornar para que a história seja o mais fechada possível e você não tenha um problema futuro de, mano, como é que eu vou fazer agora? Entendeu? Como é que vai funcionar? Porque a série até aqui, como eu disse e repito, ela tá boa, ela tá produtiva. Você tem bons personagens, né? Você vê a história do Toma tomando esse sumo que tá tomando, vê que o Toma, ele começou como um novelista que ele simplesmente era inseguro na questão de, será que eu seria um bom rider? Mais ou menos, né? Será que eu seria um bom rider? Ter perda de memória que ele foi recuperando, foi vendo que tinha mais pessoas que ele queria proteger, e com o tempo ele foi ganhando o tom de um espadachim real. Então quando chega nos episódios mais recentes, os próprios personagens reconhecem o Toma como um espadachim verdadeiro, um espadachim forte e que tá pronto pro que vier ele ver. Então isso é interessante você ver. Você vê o pessoal falando, o Toma realmente tá virando espadachim, porque você tá vendo essa evolução e você tá vendo que o personagem ele tá deixando de se perder, né? Porque ele poderia ser o personagem que se perde em si próprio. Ele tá deixando de ser esse personagem que corre esse risco de se perder para se tornar um personagem que se acha. E quando eu digo se acha, não é no sentido de, nossa, eu tenho um ego gigante. E sim se acha no sentido de, eu encontrei o meu caminho, eu encontrei aquilo que eu quero fazer, e isso é legal. Kamen Rider Saber, em resumo, é uma das coisas mais divertidas que eu tô assistindo atualmente. Paulo, é a melhor? Eu não vou dizer que é a melhor, e não é nem porque eu não gosto da série, mas é porque eu falar que é a melhor talvez seja injusto com alguma coisa que eu venha assistir depois de gravar esse podcast, ou até mesmo antes, que eu talvez não lembre desse momento. Mas é uma das melhores coisas que eu realmente tô acompanhando com uma frequência muito grande, que eu tô acompanhando semanalmente, e tô curtindo muito a vibe, e honestamente eu espero que a Toei mantenha esse ritmo. Até porque esse é o Kamen Rider que eles fizeram pra dar aquela sustância, naquela carinha mais gera Reiwa, né? Então, eu espero. E vale mencionar, eu não falei disso antes, mas vale mencionar agora aqui uma consideração que foi zero nas notas zeradas, né? Porque eu não anoto nada na hora de gravar. Kamen Rider Saber conta com um filme até o presente momento, que saiu junto do filme de Zero One. O filme que fecha Zero One saiu junto com esse filme de Saber, que envolve o livro de Suzaku, um livro envolvendo o pássaro lendário lá dos pontos cardeais Suzaku. Eu ainda não vi esse filme, porque esse filme ainda não saiu, só está nos cinemas japoneses. Mas assim que sair, a gente dá um jeito de assistir também e comentar aqui com vocês. Mas sim, é interessante ver que esse primeiro filme já existe. E vamos esperar para ver os próximos, né? Mas agora, indo pros recadinhos de sempre. Aqueles recadinhos de todo dia. Primeiro deles é, indica o podcast pra um amiguinho, indica pra um coleguinha. Eu sei que, putz, Paulo, mas nem sempre o cara gosta de anime. Mano, tem episódio de filme, tem episódio de livro. E teremos mais episódio de livro. Teremos episódio de quadrinho mais. Então vai variando bastante os episódios para que vocês consigam ter uma vasta gama e consigam indicar mais para os coleguinhas. Além disso, gente, não deixa também de, às vezes, aquele colega que, putz, eu tenho dúvida se eu assisto isso ou não. Indica para ele também, às vezes ajuda. Também lembrando, comentando um podcast semanal, com média de 2 a 3 episódios. Quando são 2 episódios, segundas e quartas. Quando são 3, quartas e sextas. Quando são 2, segunda, quarta e sexta. Quando são 3.
Eu fiquei devendo 2 episódios especiais, também falando de episódios, semana passada por motivos familiares. Esses 2 episódios devem sair essa semana, tá? Talvez atrase um pouco mais, talvez atrase. Eu pretendo não deixar de atrasar e não sair dessa semana os 2 que faltam. E talvez um terceiro de pedido aí de desculpa. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Meu Twitter tá aqui embaixo, sr_raposo é o meu Instagram. Meu Twitter que tá aqui embaixo é o paulo_raposo, paulo.raposo@outlook.com. Meu e-mail, tá tudo aqui embaixo. O Comentando no QG é um podcast que também está disponível no Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Stitcher, Radio Public e mais alguns outros agregadores que agora eu não vou lembrar de cor. Fui lembrando desses de cor e esqueci o restante. Mas assim, ele tá disponível em alguns lugares bem variados para você ouvir. Alguns eles saem na hora que eu publico, outros demoram um pouco mais, tipo o Deezer demora razoavelmente, mas sai. No Spotify sai quase na hora que eu publico, pouco menos depois, já tal com a Amazon Music. Então assim, é um podcast que ele tá aí, voltou ativa e tá pronto para que vocês ouçam bastante, certo? E assim, se vocês querem mais pauta de Tokusatsu, querem mais pautas gerais, pode entrar em contato que estamos à disposição para ouvir e ajudar naquilo que vocês precisarem. Nesse ponto de pautas, tá bom? Quem diz também, só lembrando para vocês, esqueci, só lembrando para vocês, essa semana muito provavelmente teremos temas bem variados. Eu tô começando com Tokusatsu, muito provavelmente o cast de quarta seja um filme e o cast de sexta eu não vou contar ainda para vocês, tá bom? Mas por hora é isso, um abraço e nós fomos!